Olá, amigos e amigas. Esse vídeo é endereçado a vocês que trabalham com a responsabilidade civil e o direito processual civil, em especial a atuação no âmbito do STJ. É uma ação envolvendo a obrigação de reparar danos decorrentes de um assalto a ônibus em uma rodovia aqui do país. Originariamente, o Tribunal de Justiça local entendeu pela necessidade da reparação de danos envolvendo esse assalto. Vou ler rapidinho a ementa para vocês. Agravo interno no recurso especial, processual civil, reconsideração da decisão agravada, novo exame do feito, ação de indenização por danos morais, responsabilidade civil, revaloração do substrato fático probatório descrito no acórdão estadual, assalto a ônibus em estrada, violência sexual, inexistência de responsabilidade civil da concessionária de transporte de passageiros, agravo provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. Ponto 1 da ementa. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a pretensão posta no recurso especial não depende de revolvimento de matéria fático-probatória, mas mera revaloração do substrato fático probatório descrito no acórdão estadual. Inaplicabilidade da súmula 7 do STJ, novo exame do mérito, novo exame do feito. Tem o ponto 2 agora. Não está caracterizada a responsabilidade civil do transportador rodoviário de passageiros por dano causado à consumidora decorrente de roubo no ônibus, ocorrido em viagem em rodovia. Trata-se de fortuito externo, a afastar os requisitos da responsabilidade civil, fato e nexo de causalidade, necessários para imputar o dever de indenização à transportadora. Ponto 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. Uma decisão recente aqui, pessoal, de setembro deste ano. O que aconteceu aqui? Segundo o relator, entendeu, então, por reconsiderar a decisão anterior, porque a matéria fática era passível de revalorização, ou melhor dizendo, de revaloração do substrato fático probatório, e não de se entender se houve demonstração ou não dos pressupostos da responsabilidade civil em termos das alegações da autora, ou seja, apenas revalorar os fatos. A ação de danos morais, que originariamente havia sido procedente o pedido daquela espécie de dano por assalto a ônibus, cuja vítima ainda sofreu violência sexual, o que disse o STJ? Esse tipo de fato ocorrido nas rodovias, analisando a responsabilidade do transportador de pessoas, é entendido como um fortuito externo, portanto, haveria aí o rompimento do nexo causal e não se falaria, então, em responsabilidade da transportadora. Não há, segundo o STJ, nexo de causalidade entre a atividade da empresa e o dano sofrido, então, pela passageira. Qual foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça? Não configura-se, então, a responsabilidade civil da empresa de transporte rodoviário, porque este fato, assalto com a violência sexual, se trata de fortuito externo, o que afasta, então, a obrigação de indenizar e, em pedido de reconsideração, o recurso foi provido, então se excluindo a responsabilidade da concessionária. Então, o que acontece? Esse entendimento, qual é o impacto do STJ? Ele reafirma que a responsabilidade objetiva dos transportadores, ela não é integral, não é absoluta, Ela pode ser limitada por eventos externos e imprevisíveis, justamente como crimes cometidos por terceiros. E aí vem aquela distinção clássica da doutrina e da jurisprudência entre o fortuito externo e o fortuito interno. Ou seja, nós estamos analisando, melhor dizendo, o que disse o Superior Tribunal de Justiça para nos dar o seguinte recado. Nesses casos envolvendo assaltos em rodovias, não se pode falar da responsabilidade civil do transportador
para esses danos extrapatrimoniais, justamente porque a Corte entende que se trata de caso fortuito externo. E aí entra a revaloração do contexto, como disse o STJ, né, substrato fático probatório. O que eles estão nos dizendo? O que a Corte está nos dizendo? Que, em princípio, não temos, né, uma legislação, ou, melhor dizendo, temos sim, né, mas a interpretação da legislação não favorece as vítimas dessas espécies de danos, porque não são danos que habitualmente ou normalmente decorrem da atividade desenvolvida pelas transportadoras. Então, vamos ficar atento a estas questões, porque aí, além de uma interpretação do direito civil, responsabilidade civil, e fazendo uma conexão com o consumidor, né, porque se tratava de uma consumidora, o processo civil no âmbito dos recursos especiais deve ser muito bem aí estudado por todos nós, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todo mundo.